Presidente, quero começar a minha fala aqui lembrando a todos que nos assistem que essa é uma das ações do Conselho de Ética que mais me assustam em toda a história da democracia brasileira. Eu gostaria muito, presidente, que casos de agressão física, como aconteceram no plenário da Câmara por diversas vezes, algumas pelo Glauber, outras pelo Quaquá, do Rio de Janeiro, que atacou e deu um tapa na cara de um deputado do Espírito Santo, tiver sentido a mesma condução que nós estamos tendo. Claro, hoje Quaquá não está mais aqui, foi embora, mas naquela época estava. E eu me pergunto, em qual momento Zé Trovão, Marcelo Van Hatten, Marcos Polon cometeu qualquer crime? Eu me acostumei, e isso é ruim para o Brasil, eu me acostumei a ver a injustiça ser executada no Brasil do outro lado da rua, na Suprema Corte brasileira. Lá eu me acostumei, porque lá eu vi milhares de pais e mães de família serem condenados a 14, 15, 16, 17 anos de prisão por vandalismo. E muitos deles nem cometeram vandalismo algum. E é assustador, porque um traficante de drogas, me corrija se eu estiver errado, doutor Chiquini, nenhum traficante de drogas recebe uma pena de 14, 15, 16 ou 17 anos de prisão. E agora, depois de termos passado aqui 2 meses no Conselho de Ética, eu me pergunto, Van Hatten, qual será a nossa punição? E aí você vai dizer assim, você quer saber quantos dias? Não me interessa. Eu não entrei aqui para ter medo de ser punido por defender o Brasil. Eu não serei punido nessa casa por ser corrupto, por desviar recursos públicos. Eu não serei punido nesta casa por andar com dólar na cueca. Eu não serei punido aqui nesta casa por receber mesada do careca do INSS de 300 mil reais. Eu não serei punido nesta casa por andar em jatinhos de investigados. Eu não serei punido nesta casa porque minha mulher tem um contrato de 129 milhões de reais com um banqueiro que cometeu a maior aberração de todos os tempos, uma corrupção escancarada, deslavada, encobertada por ministros da Suprema Corte. A pergunta que eu faço aqui hoje a vossas excelências, ao nobre presidente e ao nobre relator é: que tipo de punição nós receberemos hoje aqui? Ela é jurídica ou ela é política? Porque se ela for jurídica, hoje ainda a gente pode estourar uma champanhe e dizer que vencemos mais um processo. Bom, faz tempo que eu não sei fazer isso, porque ultimamente todos os processos que eu tenho, eles não andam. Eu acho que eles estão esperando a hora certa para nos julgar e nos condenar e nos tirar do pleito eleitoral, porque eles têm muito medo da gente. Senhores, eu entrei na vida pública para fazer aquilo que o eleitor brasileiro esperava e espera que eu faça todos os dias.
que é defender o meu país acima de qualquer coisa ou pessoa. A grande sacada do Brasil é que a impunidade, ela só existe para criminosos do colarinho branco e para faccionados que têm algozes dentro das grandes cortes. Porque eu já vi ministros devolvendo helicópteros que foram apreendidos com 300 quilos de cocaína. E foi devolvido ao remetente com um laço vermelho dizendo: da próxima vez, coloque um pouco menos porque o peso pode não ser compatível com o voo. Senhores, eu solicitei aqui que se o Marcos Polon e o Marcel Van Hatten tivessem que ter alguma condenação, que esse processo tivesse sido encerrado e que condenasse apenas a mim, então. Porque, me desculpe, eu não vi crime algum em dois homens sentados numa cadeira, esperando que o acordo firmado para que houvesse a votação da tal sonhada anistia, que não aconteceu nesta casa, acontecesse. Mas o mentiroso mente, o ladrão rouba, e o sem vergonha engana. E nós fomos enganados. E antes que fosse me avisado que tinha um acordo, mesmo que fosse falso e mentiroso, eu fui pego de surpresa com a chegada do presidente Hugo Mota. Mas eu quero fazer uma ressalva, porque foi muito bom esse segundo vídeo. Porque esse segundo vídeo quebra toda e qualquer penalização contra nós. Qual foi o crime? Foi perfeito. Tinha que ter mostrado até o final, quando vossas excelências levantam de vossas cadeiras e entregam o assento a Hugo Mota. Era esse que tinha que mostrar aqui. Mas o vídeo não faz parte nem dos autos. E me assusta um pouco, né? Às vezes a gente ver um vídeo que não está sendo colocado, ou que foi colocado lá atrás por ninguém que estava nos acusando. Mas, senhores, a democracia não é feita de homens de geleia. A liberdade não é construída com homens frouxos que não valorizam os seus eleitores. As grandes revoluções daquilo que se pode chamar de democracia aconteceu através de sangue, morte e muita munição. E nós estávamos aqui nos tempos atuais, tentando transformar as maiores aberrações políticas e jurídicas em uma conversa, em um consenso sem violência. Era óbvio que a gente não alcançaria o resultado esperado. Como eu disse, a democracia pelo mundo só foi instaurada em diversos países com munição e sangue. Mas nós somos civilizados, estamos vivendo em uma outra era, onde nós queremos pregar a democracia de maneira democrática. Sem agressão física, porque não há nenhum relato de nenhum tapa, de nenhum empurrão, a não ser da esquerda. E eu quero fazer ressalva da deputada federal Camila Jara, que atacou as partes íntimas do deputado federal Nicolas Ferreira. E onde está a dona Camila Jara, que não está no Conselho de Ética sendo julgada por isso, nesta que é uma velocidade incrível? Processos no Conselho de Ética demoram até 2 anos. Às vezes acaba a legislatura de um presidente empossado,
Não nessa gestão, quero deixar claro ao senhor. Vou nessa terminar, gestão, presidente. O senhor pode... Não houve tanta velocidade em todos os tempos. E a gestão... Já que o presidente partiu, é bom lembrar que nós estamos falando do presidente da mesa, porque a questão do Glauber, desde o dia 6 de dezembro protocolado por nós, até hoje não foi despachado para o Conselho de Ética para que tomasse a atitude que está tomando conosco aqui. Obrigado por partilhar, é exatamente o que eu ia dizer, presidente. O senhor está trabalhando e trabalhando muito, está fazendo o seu papel. E eu poderia estar aqui até me beneficiando, porque o senhor é do meu estado, nós somos amigos pessoais e nada disso está acontecendo. Nós estamos aqui tratando de maneira séria. O senhor está fazendo isso com muito louvor e eu lhe parabenizo por isso. Mas existe uma máquina que não está nas mãos do senhor, que fez esse processo ser o mais veloz possível. E hoje, senhores, eu encerro as minhas poucas participações, até peço vênia aos meus colegas, por não ficar aqui todo o tempo como Vossas Excelências, porque, infelizmente, eu sou conhecido por um homem de estopim muito curto. E ouvir mentiras não faz parte da minha vida. Eu não dou conta disso. E esse processo é completamente mentiroso. Esse processo deveria seguir outro rito, outro jeito. Mas, senhores, eu não vou ficar aqui falando da minha inocência, porque a minha inocência não interessa, nunca interessou a Suprema Corte, nunca interessou a ninguém, interessa apenas ao meu eleitor. Mas vou falar da minha coragem. E para finalizar, a minha fala será exatamente assim, Marcelo. Se 1 milhão de vezes fosse necessário ficar e barrar a entrada de qualquer um que seja, pela democracia e pela liberdade, eu o faria. Sem violência, sem agressão e sem cometer nenhum crime. O artigo 5º da Constituição brasileira nos deixa resguardado de que manifestar em qualquer lugar que seja, democraticamente, de maneira ordeira, não é crime. O que eu fiz não é crime e eu não posso ser julgado por isso. Se for julgado por isso, não será pelas vias jurídicas, e sim pelas vias políticas. E digo a Vossa Excelência, que hoje é pré-candidato ao Senado Federal, o senhor chegará lá no Senado. E quando o senhor chegar no Senado, por favor, tire os injustos desse país. O senhor, seu Marcos Polon, pode chegar a ser senador pelo Mato Grosso do Sul. E se o senhor for, tire os injustos. Porque se eu for um dia senador por Santa Catarina, eu tirarei os injustos. Nós precisamos acabar com a polarização política. Nós precisamos acabar com a guerra política. Mas para isso, presidente, a gente precisa primeiro encerrar o ciclo daqueles que cometem os crimes que levam a essa polarização todos os dias. E de maneira democrática, justa e sem agressão, como nós fazemos e faremos a vida inteira. Eu caminhei ao lado de Nicolas Ferreira por 5 dias. Nunca imaginei andar na minha vida mais do que 10 quilômetros, e eu percorri 195. E digo, assim como muitos que lá estavam, eu não fiz chucho, eu não dei uma roubadinha, eu não entrava em carros e desapareci e voltava horas depois para fazer mais um vídeo. Eu vi esses 2 homens debaixo de sol e chuva, na verdade eu vi esses 3 homens debaixo de sol e chuva, fazendo aquilo que se propôs a fazer de verdade, sem enganar o povo brasileiro. Porque teve muitos que foram na caminhada por motivos eleitoreiros. Eu fui pela liberdade deste país que já não existe mais. E vou finalizar definitivamente com uma frase. Eu posso até morrer, mas eu vou defender isso aqui
até o final da minha vida. Muito obrigado. Tem muito bem, deputado Zé. Eu vejo que a gente está prestes a uma delação premiada para saber quem que estava dentro de um carro e que não caminhou. Vamos trazer uma CPI para cá para saber quem da direita que não estava. Muito justo. Meu amigo Zuco talvez conte. Muito bem, eu tenho duas questões aqui, uma do Dr. Chiquini e uma do Dr. Eduardo. Eu começo respondendo a do Dr. Chiquini sobre os vídeos, Dr. Chiquini. Esse vídeo que o deputado relator Moses apresentou, qual não constava na inicial. Então, no dia 1º de dezembro, a nossa secretária da mesa recebeu do banco de conteúdos, certo? Por conta do plano de trabalho do deputado Moses, e no dia 2 de dezembro, ou seja, um dia depois, foi passado ao deputado Marcel, ao deputado Marcos Polon, ao deputado Zé Trovão, ao doutor Eduardo e aos gabinetes dos senhores o plano de trabalho onde consta. Esse vídeo eu peço depois que a Adriana passe a Vossa Senhoria o material aqui onde consta o vídeo. Eu tenho mais um questionamento aqui agora do doutor Eduardo, que nos acompanha de maneira híbrida, sobre a individualização do deputado Zé Trovão. Todos sabem que o Conselho ele é provocado, certo? Então nós recebemos a individualização aqui dos 3 deputados, e aonde chega no deputado Zé Trovão, meu conterrâneo, e eu falo aqui as falas que foi do corregedor encaminhado à mesa diretora. O deputado Zé Trovão impediu fisicamente a subida do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, à cadeira do presidente, utilizando o próprio corpo e a perna para bloquear o acesso à escadaria que conduz à mesa, conforme evidenciado por vídeos e relatos jornalísticos. Mais uma vez, deputado Zé, nós somos provocados, certo? Então, esse documento aqui, quem nos encaminhou, quem encaminhou para a mesa no dia 19 de setembro foi o corregedor da Câmara. E todos receberam também as individualizações no dia 27 de novembro de 2025. Pois bem, passado essa questão dos 2 advogados, eu passo a palavra agora ao deputado relator Moses Rodrigues para inquirir o representado. Bom, obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu tinha alguns questionamentos, perguntas rápidas, e aí são 6 questionamentos, e o deputado Zé Trovão, se concordar, eu posso fazer a cada um e Vossa Excelência e... Ok? Vamos lá. Primeiro, Vossa Excelência confirma que no dia 6 de agosto de 2025, no plenário da Câmara dos Deputados, bloqueou a passagem de acesso à mesa diretora, impedindo fisicamente a subida de parlamentares, inclusive do presidente da Casa, deputado Hugo Mota, à cadeira da presidência? Eu vou responder conforme tem que ser, porque a pergunta ela é intuitiva e leva a vários erros. Primeiramente, eu fui designado pelo meu líder, Sóstenes Cavalcante, a ocupar a entrada da escada onde ia para o plenário, para a mesa diretora, mesa do presidente, para que nenhum deputado de esquerda ou centro-esquerda subisse para não gerar uma confusão e aí sim haveria agressões físicas. Todos que tentaram subir, líderes partidários, nenhum foram barrados, tanto de direita, quanto de centro, quanto de esquerda. Pode perguntar a todos eles que todos tiveram a passagem liberada, porque eles eram líderes e estavam fazendo parte da negociação. Todos os deputados de esquerda que se aproximavam de mim, educadamente eu falava para eles, por gentileza, fique lá embaixo, não suba, porque aqui vocês não vão passar para não dar confusão. E eles retornavam. Quando o presidente Hugo Mota adentra ao recinto, eu estou aguardando a informação de que está tendo uma reunião e assim que terminar essa reunião eu volto para falar do acordo. Quando era para ter sido avisado a esse parlamentar que o acordo tinha sido firmado, não deu tempo. Aí não sei se porque era muita gente para avisar
ou se porque o Hugo Mota antecipou sua chegada. Eu até acho que foi que ele antecipou um pouco a chegada dele, se eu não me engano, é isso que foi falado. Mas imediatamente, quando ele chega, eu retiro a minha perna, então ele não foi obstruído pela minha perna, esse é o primeiro ponto que é mentiroso. Eu viro para o meu líder e pergunto, posso liberar a entrada dele ou não? E aí, então, começa uma discussão acalorada entre eu e Hugo Mota. Que ele disse assim, como é que é? Eu disse assim, eu estou perguntando para o líder se já foi feito o acordo, se o senhor pode subir. Ele disse, você vai barrar a minha entrada? Eu falei, se for necessário, sim. E o meu líder falou, tá tudo certo, Zé. Então o Hugo Mota não foi impedido a entrar. Ele seria impedido a entrar. Está no vídeo, o relator. O senhor fez aí um gesto tipo, de que não é verdade, está no vídeo. O senhor pode assistir o vídeo, que quando ele chega, eu tiro a perna e viro para o líder. E ele vem e eu vou andando, porque ele veio passar, eu andei, acompanhei ele e perguntei. E aí existe, pode perguntar, o presidente Hugo Mota, traga ele aqui para ser testemunha da discussão que eu tive com ele, que ele disse, por que se não tiver um acordo você não vai, eu não vou entrar? Eu falei, se não tiver um acordo você não vai entrar. Aí é um ponto. Mas até então, ele não foi barrado, ele entrou, tinha um acordo e tudo se concretizou. Então, a acusação que cabe sobre mim de impedimento do presidente Hugo Mota subir é falsa. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!